crianças. Tudo bem, doutora Lorraine? Tudo bem, Kézia? Que saudade! Saudade demais de você. Tava de férias? Não, eu tirei só uma semaninha, fiquei assim meio isolada, mas já tô de volta já. Não, e é bom, né? Dar uma recarregada aí nas energias, né? Dar uma Nossa, eu recarregada aí no recomendo isso ânimo. para todo mundo. Gente, vão para um lugar que não pegue celular, que, se possível, nem tenha energia elétrica e fiquem lá alguns dias, que é curativo, né, Kézia? É verdade. Inclusive, falando dessa questão de dar um tempo para si mesmo, grandes empresários aí que deram um boom na sua carreira foi quando eles deram aquela parada, né? É E aí a verdade. criatividade veio à tona e pá! E aí tiveram grandes ideias. É, acho que tem algumas biografias, né, que trazem isso. Verdade. É Eu verdade. acho que eu já Vamos vi isso na falar, biografia de alguém já. vamos falar então do nosso assunto, que para hoje eu acho que está assim, simplesmente imperdível, que é sobre os nossos queridos adolescentes, né? Opa, baixei aqui. As crianças e adolescentes que têm sofrido muito nessa época aí de pandemia. A gente sabe que é uma época muito difícil. Se os adultos estão sofrendo, imagina as crianças, como elas estão. E aí eu É começo com a verdade. primeira pergunta: como lidar com esse alto índice de ansiedade? Porque como vamos começar falando das crianças, né? As crianças, elas não têm tanta noção do mundo lá fora como os adolescentes. Você não pode chegar com uma criança e realmente rasgar o verbo de tudo que É. está acontecendo, porque ela não tem nem estrutura para isso, né, doutora? Como que lida com essa situação em termos de criança? A gente fala de criança aqui, de 0 a 12 anos, a gente consta como criança, ou até 11, se eu não me engano. De 0 a 11, Uhum. né? Vamos botar 11. De 0 a 11. Isso. Olha, Kézia, a gente tem assim, tido muitas lives, né, com colegas de outras áreas. A Associação Brasileira de Psiquiatria, em abril, até disponibilizou um bate-papo muito interessante que tá me vendo? Agora tô, deu uma travadinha aqui. É que eu recebi uma ligação. Ah, O que tá. acontece? A gente tem recebido feedback dos colegas da pediatria que algumas crianças estão recebendo demandas por parte dos pais que são incompatíveis com a idade. Então, por exemplo, pais que estão perdendo o emprego, pais que estão tendo a renda diminuída, acabam conversando sobre finanças próximos a elas, elas ainda não têm um repertório emocional para lidar com isso, não têm uma cognição suficiente para isso, e entram em quadros graves de ansiedade, porque começam a perder o sono, começam a querer saber mais sobre isso, veem os pais chorando, por exemplo, né? Então hoje eu vejo, Kézia, que o principal fator para uma criança não desenvolver a ansiedade tão precoce como está acontecendo, e eu acho que os colegas pediatras concordam comigo, agora se estiverem nos assistindo, são pais mentalmente saudáveis. A criança, ela é muito reflexo da casa, do lar, né? E agora, com a questão das aulas à distância, é muito importante esses pais estarem muito atentos ao rendimento dessas crianças, ao sono, ao comportamento delas em casa, até porque estão tendo mais oportunidade de verem isso fora do ambiente escolar, né? Então E eu aí eu queria vejo até que é o começar. principal. Doutora, você falou algo muito interessante. Os pais às vezes acham que criança não está ouvindo nada e conversa sobre todos os assuntos na frente dos filhos, né? Seja no Uhum. almoço, seja numa discussão, né, acalorada ali com a esposa. Estamos quebrado, você não tem que gastar isso, enfim. Aquela série de coisas que a gente sabe que existe, né? Inclusive a violência doméstica aumentou assustadoramente, né? Os Uhum. casos aumentaram assustadoramente. Quando e como o pai deve falar com a criança? E de que forma isso pode prejudicar mentalmente uma criança? Por exemplo, se o pai chegar falando assim, olha, nós estamos quebrados, eu não sei nem o que nós vamos Uhum. comer amanhã. A criança absorve essa informação ao quadrado, né, doutora? Com certeza, gente. Então, como falar para essa criança sobre o que nós estamos vivendo? Só o que está ao alcance dela conseguir saber. Respeitem a idade dos filhos. A criança por si só vai ter as suas demandas. Ela vai fazer perguntas e você vai responder o que ela perguntou. Não extrapole a curiosidade da criança para assuntos que ela ainda não tem como manejá-los
da forma que um adulto maneja, que até para nós está difícil manejar situações, por exemplo, como a econômica atual. Então, do que vai valer passar isso para a criança, preocupar a criança, conversar perto dela sobre isso? Crianças hoje são super precoces. Elas têm uma compreensão já super aguçada, percebem muito bem a mudança de rotina da casa, né? Então, o que falar, como falar e quando falar, de acordo com as demandas dela. Ela demandou ali, ela fez uma pergunta, responda do que está compatível com a pergunta dela. Não fique ali entrando em detalhes que para ela nem perguntou. Aquilo às vezes vai gerar ansiedade para ela sem necessidade, né? E tem sim desdobramentos na saúde mental. Tem crianças que começam a ter medos específicos porque ouvem assuntos ou veem os pais demonstrando esse medo. Então, as crianças são muito reflexo dos seus pais, são muito reflexo da casa. E ter essa consciência de que o cérebro delas está ainda em formação, de que elas não têm o repertório que a gente tem para enfrentar crises, é o primeiro passo para que elas sejam mentalmente saudáveis. Elas são, sim, reflexo do nosso comportamento. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho desses gatilhos, né? Existem crianças, inclusive, desenvolvendo nesse período, né? Porque às vezes o pai, eu quero deixar claro aqui, às vezes o pai não discute na frente do filho. Uhum. Ou a mãe não discute, porém, ela é ansiosa dentro de casa. Se ela era alegre, ela ficou triste, né? Se ela antes conversava muito com os filhos e tinha um tempo com eles, agora ela está super ansiosa e o tempo todo andando na casa. E a criança, ela não é boba, ela é uma esponja, né? Então, eu costumo dizer que a criança é o termômetro da casa. Ela olha para o teu rosto e ela sabe, mãe, tá tudo bem? Né? Mãe, o que foi que está acontecendo? E olha que você não abriu a boca, você não falou nada para ela. Eu falo isso, eu tenho 2 filhos em casa, então é fácil falar desse assunto, porque eu vivo realmente isso daí. Quem é mãe sabe, né? Uhum. Agora, existem gatilhos, doutora, que eu queria que a senhora falasse para que as mães prestassem bastante atenção sobre esse assunto, que são crises de ansiedade. Por exemplo, a criança não roía a unha, não comia a unha, né? Ruía as unhas. Passou a roer as unhas. A criança tinha muita facilidade para dormir. Agora ela não tem mais essa facilidade para dormir. Isso. A criança que antes ela era uma criança dócil, calma, agora ela está uma criança extremamente agitada. E às vezes eu quero pontuar também, para que a senhora já fale de uma vez só. Ela estava acostumada a ter vários amiguinhos, né? Chegar na escola, ter os coleguinhas ali para que ela ali brincasse, para que ela estudasse, mas que ela tivesse um ambiente diferente da casa dela. Isso. Agora as crianças estão sendo obrigadas a ficarem dentro de casa o tempo todo. E como, então, lidar com essa situação, com essas crianças que estão praticamente presas, né? Saem muito pouco lugar que ela pode sair. E como perceber esses gatilhos e esses sinais de estresse que a criança está tendo, inclusive de depressão também. Olha, gente, o principal é observar a questão do sono. Como perdeu-se um pouco da rotina, acaba que a própria casa, às vezes, está indo dormir mais tarde, está ali com as luzes acesas até altas horas, com muita demanda. Tudo, né? Isso. Tentem manter um mínimo de rotina em casa possível, porque essas crianças, elas estão sendo muito demandadas nas aulas online, por exemplo. Sustentar a atenção pelo tempo de uma aula online é muito mais difícil do que sustentar a atenção estando numa aula presencial. Então a gente recebe esse relato no consultório, poxa, meu filho agora eu tô vendo, ele não sustenta a atenção, eu quero um remédio para ele. E aí você vai ver os pormenores da situação, Kézia, é uma aula que não... A própria escola também está se adaptando à questão da transmissão dessa aula, então é uma aula que não é atrativo para a criança, ela está nos mesmos padrões de uma aula presencial, desconsiderando que essa criança precisa de pausas. Então, assim, nem é a título de condenar a escola. A escola também está se reinventando, mas a título dos pais flexibilizarem. Se a criança, por exemplo, na aula presencial, assimilava um conteúdo, e ali, ela no intervalo de poucos minutos, ela conversava com o coleguinha do lado, agora ela não tem essa opção mais. Ela está ali em casa, maciçamente recebendo conteúdo que está sendo mandado por internet, e esses pormenores da rotina dela, que ela interagia com o coleguinha, que ela fazia um lanche na hora certa do intervalo, tá tudo bagunçado para ela, a comida tá disponível ali agora é o tempo todo, não tem mais o horário da refeição.
ela está, de repente, com uma postura inadequada, assistindo aquilo, sem um intervalo para levantar, alongar, caminhar. Então, fiquem atentos a essa flexibilização, compreendam que é novo para as escolas, é novo para todos nós, e que ser rígido agora não vai ajudar essa criança a assimilar tudo isso, que para ela também é tudo muito novo, né? Num cérebro que está o tempo todo captando estímulo do ambiente. Então, se não é uma aula atrativa, se já não tem um coleguinho do lado, a chance dela não sustentar a atenção e achar aquilo ali muito enfadonho e querer ficar inquieta e o pai achar que a solução é um medicamento é muito grande. E nem sempre, às vezes, o histórico dela antes não era de reprovação, não era de dificuldade. Então, muito cuidado, gente, com a falta de flexibilização com essas crianças. Se possível, estudem com essas crianças. É de um ganho imenso o pai e a mãe estarem no processo de aprendizagem engajados, ali assimilando as angústias, o que é a sua dúvida, o que é a sua dificuldade, né? Porque nessa hora vai ser muito importante também. Então, na verdade, essa questão está ligada diretamente aos pais, né, doutora? Muito, Kézia. O pai e a mãe, né, no caso são os mais maiores referenciais dela. É o quadro que o mundo está pintando para ela, é o dos pais ali na frente dela, né? É esse pai, essa mãe que está entregando para ela a lente para enxergar o mundo agora, porque é esse pai e essa mãe que elege o canal que está sendo visto, é esse pai e essa mãe que conversa sobre uma fake news na hora da refeição e às vezes deixa um celular ali a postos para ela comer enquanto mexe no celular. Então ela não vai ter capacidade de julgamento para eleger o que é melhor para ela, mas os pais vão ter, né? E de forma carinhosa podem tornar isso para elas uma rotina nova, mas que é o mais saudável possível dentro do que está acessível para eles agora, né? E um dos sintomas, então, que a criança está com alto índice de estresse, como a mãe avaliar isso? Fala, não, eu preciso procurar ajuda psiquiátrica para minha filha, ela não está bem, ou para o meu filho. Eu percebi que está muito diferente, o comportamento está alterado. Nossa, excelente pergunta. Excelente pergunta, Kézia. Gente, muita atenção para os sinais de alerta agora. O principal deles é a questão da alteração do sono, como nós já mencionamos. Em segundo lugar, tendência a isolamento, é uma criança que de repente está ficando muito no quarto, está dando preferência para atividades muito solitárias, com baixa tolerância a diálogo, ela fica irritada se ela é ali exigida num momento, por exemplo, de refeição, onde ela não pode estar com o celular. Então, são coisas muito sutis que vão começando e que se não sofrem uma intervenção já no início, com conversa, com diálogo, demonstrando que aquilo é por amor a ela, aquilo depois se desdobra para um lado que fica muito difícil fazer o caminho de volta. Então, sono, padrão de relacionamento social, isolamento, padrão alimentar, ver se essa criança não está desenvolvendo alguma compulsão alimentar, alguma predileção por alimentos que antes ela não tinha, ou privação, perda de apetite, perdas de motivação. Era uma criança que de repente quando você chamava para ir para o shopping era super animada e agora você chama para ir lá para o hall do prédio, que é o que está possível de se fazer, ela não quer. Ela, né, já está naquele looping infinito de atividades que são sozinha e sem muito contato com os pais, sem muito contato com o que está possível de se ter contato, de repente o pet da casa, né, o animalzinho ali que está ali também para interagir. Então, são sinais de alerta que a gente percebe que na prática estão sendo muito trazidos no consultório e que, se percebidos no início, tem como a gente prevenir que evoluam para quadros mais graves. Porque sono, por exemplo, gente, é muito da rotina da casa também, nem sempre é medicamentoso, a medicamentosa correção. Às vezes, só da casa mudar o padrão de ciclo de sono e vigília já repercute no humor dessa criança, na disposição dela, alimentação também, né? Corrigir, deixar uma alimentação melhor, não tanto alimento calórico à disposição dela, né? Porque acaba que já não está tendo fonte de prazer quase nenhuma, já não encontra o coleguinha. Ela vai ter ali como mais fácil uma alimentação hipercalórica, né? Então, tudo isso é bom de ser analisado. Eu acho que esses 3 fatores são os principais. Rotina, né? A gente já falou disso em outras lives e até eu aprendi sobre isso. A rotina traz segurança para os nossos filhos, né? Isso. Nesse momento onde está tudo bagunçado, porque eles não têm aula, agora nesse momento a gente
inclusive está de férias escolares, né? Algumas escolas não, mas a maioria está, sim, de férias escolares. Como manter uma rotina saudável, principalmente, a gente recebeu relatos de crianças que estão super ansiosas em casa, tipo, brinca com a criança, agora ela quer brincar de novo, né? Choro excessivo, né? Reclamando sempre que está sozinha, reclamando que quer brincar com os amigos e não pode. E a mãe acaba se desdobrando já daquele trabalho cansativo do dia a dia, trabalho home care, né? Que muitas estão trabalhando aí em casa, na casa, às vezes, atendendo cliente, ainda tem que atender em casa também os filhos. Como lidar com tudo isso? Olha, o principal, Kézia, que a gente vê é que estamos num período de isolamento social, porém não podemos ter um isolamento dentro de casa. Então, o primeiro passo para lidar com esses fatores de risco para o adoecimento mental é realmente a proximidade. Precisa existir nesse momento uma proximidade muito grande dos pais com essa criança, né? Então, eles têm que estar participativos nas atividades escolares. O momento da refeição não pode ser um momento de compartilhamento de celulares na mesa. Tanto pais quanto crianças têm que, de repente, colocar até ali no modo avião, num canto da sala. Doutora? Televisão deve sim ter o seu momento na rotina, mas comedido. Eu acho que esses... Na hora da refeição não pode, doutora? Não pode, não pode. Gente, a hora da refeição, ela tem que ser ali, é um prazo tão pequeno, né, de no máximo, de repente, meia hora, 40 minutos. Tem que ser um momento de partilha da família, tem que ser um momento de, né, ali, presença total de todo mundo que está sentado à mesa. Se eu estou presente ali, fisicamente, e a minha mente está sob a isca de um monte de coisas da internet e da televisão, eu não tô desfrutando de fato daquele momento com foco total, naquele momento que é ingerir o alimento, estar em contato com os meus entes queridos, né? Então eu vejo que é o principal nesse momento é a proximidade da família. Quando for falar de algum assunto delicado, é sempre falar com essa noção para a criança de que as decisões que estão sendo tomadas são para o bem dela, de que ela é muito amada, de que ela tem ali no seu desenvolvimento muita segurança por parte de todo mundo que está ali à sua volta, que um não tem o porquê de ser um não, muitos não são dados e a criança nem explicação tem do porquê desse não. Então, eu vejo que falta, além da saúde mental para os próprios pais, disporem para a criança um ambiente saudável, essa disposição de, nas mínimas coisas, estar à disposição delas. Porque às vezes a gente está à disposição fisicamente, mas estamos com a nossa mente totalmente focada em outras coisas, né, Kézia? Você que é mãe, sabe o quanto às vezes isso acaba acontecendo sem nem a gente fazer uma análise crítica da situação. Isso. É verdade. Aqui tem uma pergunta interessante aqui. Crianças e adolescentes têm os mesmos problemas ou são proporções diferentes, doutora? São diferentes porque o adolescente ele tem uma capacidade maior de resignificar o mundo. Então ele tem uma análise crítica muito melhor, né? Ele vê, por exemplo, uma crise como a que nós estamos vivendo. Ele já ali nas aulas de história da escola, nas aulas de geografia, nos filmes que ele já assistiu no cinema, ele já viu algo semelhante acontecer. Ele tem um repertório de experiências maior para poder encarar o que está acontecendo e ter um parâmetro. A criança não, a criança é tudo muito novo para ela e ela não tem uma bagagem de vida suficiente para encarar isso de uma forma menos estressante. Então, embora algumas pessoas subestimem o potencial de estresse de uma criança, ele existe. Principalmente pelo fato de que ela não tem parâmetro de comparação e nem repertório emocional para encarar uma crise que já é difícil para adulto, imagina para ela, né? E adolescente também. Então, são muito diferentes. E falando dos nossos queridos adolescentes, né? Adolescente, gente, não é fácil. A gente percebe que, inclusive, é uma fase que a gente tem que ter muita sabedoria. Proximidade. A proximidade. E tem que fazer igual uma cebola, arrancar por camadas. Porque a gente percebe que tem alguns adolescentes que se abrem, né? Mas a maioria, eu ouso dizer que 80%, você tem que ir tirando igual a cebola, camada por camada, desse jeito, para poder entendê-lo profundamente, né? Eu tiro por mim, que até foi super curioso, que meu filho sempre foi tímido, sempre foi. Tanto é que se você for no meu Instagram,
quase não tem fotos, porque ele falava, não, mãe, eu não gosto, me deixa eu aqui, pode tirar com a Sarinha, eu não gosto muito. E eu sempre respeitei, porque eu acho que a gente invadir aquele momento de privacidade da criança, eu acho do adolescente, eu acho muito agressivo, né? Porque eu também já fui adolescente, eu sei como é que é. Só que, de repente, por essa semana, eu escutei ele falando, não, mãe, eu sou comunicativo. Esse negócio de introvertido era lá no passado, agora eu já mudei. Olha só. Ele falando, e eu vi realmente ele fazendo novos amigos, né? E já contactando algumas pessoas aí. Nesse pouco tempo que a gente teve, a gente foi no parque, ele já estava conversando com garotos que ele nunca tinha visto na vida. Então eu falei, nossa, a coisa vai mudando. Então, muda-se muito, né? Uma hora eu gosto que me chama de meu filhinho, de repente não me chame mais, que eu já sou rapaz, por favor, não me mata de vergonha, né? E aí entra o questionamento, doutora. Como lidar? Porque o adolescente, ele já foi muito bombardeado antes dessa pandemia, né? Por esses jogos de desafios que a gente sabe que teve aí, altos índices de suicídio. E como lidar com esses adolescentes, então, doutora? Olha, em relação ao adolescente, além dessa proximidade, que também é importante tanto quanto com a criança, é entender que é um período que, para ele, habilidades que antes estavam sendo muito exercitadas, como você bem trouxe, ele estava agora treinando essa habilidade do contato social, né, de ter ali suas interações com pessoas estranhas que antes, enquanto criança, ele não procurava estabelecer isso. Ele está tendo tudo isso tolhido, né, tudo isso podado, de uma forma muito intensa. Adolescentes que de repente já começaram seus primeiros namoros, tem pais que já estão proibindo de ir à casa do namorado ou de receber visita, e isso gera muita confusão em casa, porque questionamento e tal, e brigas e desentendimentos. Então, com esse adolescente é muito importante ter conversas muito abertas, né, claras, com essa percepção de que tudo que está sendo feito, tudo que está sendo decidido é em conjunto. Porque, às vezes, algumas novas rotinas são impostas. E nesse momento, é importante o adolescente sentir que ele está sendo incluído no processo de decisão. Se algo que é decidido vai contra o que ele pensa, ele tem a oportunidade de argumentar, ele tem a oportunidade de saber o porquê. Porque o que a gente percebe, Kézia, é que, às vezes, o adolescente ele é tratado como só um problema da casa. E ele precisa ser visto, ele tem que ter sentimento de pertencimento, gente. Assim como nós gostamos tanto do sentimento de pertencimento a um lugar que a gente gosta, a uma experiência que a gente gosta, o adolescente precisa disso muito também. Então, treinar esse sentimento de pertencimento à casa, às novas rotinas, às novas decisões, vai ser decisivo nesse momento, porque ele vai se sentir pertencido, ele vai se sentir com voz ativa, e quando ele discordar de algo, ele vai ter oportunidade de exteriorizar o porquê aquilo agride ele, o porquê aquilo é tão doloroso para ele, ele vai se sentir ouvido. E aí, então, encarar todas essas mudanças vai ser muito mais leve, sem aquele peso da imposição que não levou em conta as necessidades dele, que não ouviu o que ele tinha para dizer, porque só dele exteriorizar, dele às vezes desabafar com os próprios pais, já ajuda ele a não recorrer ao álcool dentro da própria casa, que a gente está vendo agora que na pandemia, infelizmente, o abuso de álcool entre adolescentes também está aumentando, né? Então, é muito importante ele ter esse sentimento de pertencimento. Eu vejo que é uma palavrinha-chave que a gente pode levar dessa live para os pais e que incrementar isso na rotina vai ajudar, sim, a ter menos embates. Conversar, né, doutora? Conversar. Diálogo. E querer ouvir. Antigamente a gente escutava muito assim, mãe, eu posso fazer isso? Não. Por quê? Por que não? E o adolescente não gosta dessa resposta, gente. Você falar não é não, porque é não, não faz sentido para ele. E eu queria que a senhora falasse algo para que os pais entendessem esse momento que o adolescente está vivendo, porque o cérebro dele está mudando, né? E também os seus hormônios. Tudo isso conta, digamos assim, num fator muito grande de estresse para o adolescente, não é verdade, doutora? Fala um pouquinho sobre esse assunto. Conta porque, por exemplo, um adolescente do sexo masculino exposto àquela descarga hormonal de testosterona, de mudanças dos seus caracteres, ele tem ali, pela própria desdobramento da função do hormônio, um aumento de impulsividade. Se eu tenho um pai que não compreende isso como uma fase que é momentânea, que é um pouco também devido a essa questão hormonal,
e lido com isso a ferro e fogo, a chance de não ter mais um caminho ali de unidade na casa é muito grande. Então, é sim um período de grandes e bruscas mudanças hormonais. Uma menina, por exemplo, que tem TPMs muito intensas no período primeiro por exemplo, dos 2 primeiros anos após a primeira menstruação, que são TPMs muito intensas, são cólicas muito intensas, são ciclos totalmente irregulares, é tudo muito novo. Se eu não tenho ali pais que compreendem que naquele período, naquela semaninha em questão, relevar algumas coisas, dar muito carinho, conversar sobre alterações hormonais também, ver vídeos que falem sobre isso, para ela também entender o que está acontecendo com ela, eu acabo também favorecendo um ambiente que não gera pertencimento, que gera muito embate e briga. Então, tanto quanto nas outras áreas da vida, é uma fase com tantas mudanças que quanto mais clareza, tanto pais quanto adolescentes tiverem dos processos e o que estão envolvidos neles, que nem sempre tudo é culpa de uma das partes, e mais pela questão do momento em si da vida, mais chance tem de saírem todos desse processo ainda amigos, ainda com um diálogo aberto, que eu acho que é o que mais a gente tem que preservar nessa fase, porque uma vez ocorrendo aquela ruptura do diálogo familiar, é muito mais difícil depois ter voz ativa, ter aquele ouvido, aquela escuta atenta, né, aos conselhos, e é isso que a gente mais tem que prezar. Eu quero até tocar num assunto que eu acho importantíssimo. Muitos pais, às vezes, exageram, né? Exagera, às vezes, na briga, exagera, às vezes, no castigo. Eu até costumo falar, castigo exagerado perde efeito, né? Uhum. Castigo prolongado, por exemplo, você vai estar 1 ano de castigo. Esquece, porque ele nem vai te obedecer mais, porque esse 1 ano para ele é como se fosse a vida inteira. Então, aí a tendência dele fazer de novo e te desobedecer é grande. Melhor botar 3 dias, assim, e cumprir mesmo os 3 dias. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O pai errando, né? Exagerou lá na briga, na discussão, exagerou no castigo, exagerou na punição. Ele pode pedir desculpa? Ele deve pedir desculpa? Ou o pai não pede desculpa? Eu acho que deve, Kézia. Eu acho que o pedido de desculpa, esse caminho, quando ele é feito de volta, com a clareza do porquê que está sendo feito, ele humaniza a relação. Então, nós somos o tempo todo provados, né, nas nossas tomadas de decisão. Assim como um pai vai mostrar para o adolescente nesse momento, por exemplo, que ele exacerbou na medida ali, por um momento de raiva e de um ímpeto ali de humor exacerbado, o adolescente vai ver que aquele pai é humano e que ele também passa por momentos como o dele. Eu sempre estou dizendo nas minhas consultas que essa pandemia e esse confinamento que nós estamos vivendo, ele pode vir para construir valores muito sólidos na família e que podem sim ser o ponto positivo de tudo isso. Porque talvez em nenhuma outra situação, uma palestra, um acampamento da igreja ou qualquer outra coisa que a família estivesse vivendo junto, daria chances de construir tantas vigas que sustentam a nossa vida depois em situações de crise. Então é uma situação de crise coletiva que a gente tem tanta chance de construir valores que depois esse adolescente, essa criança vai levar para o resto da vida, quando ela tiver uma crise conjugal, quando ela tiver a vivência de um luto, quando ela perder alguém que ela ama. Então, por que não usar desse momento que tem sido uma escola para todos nós, né, para gerar isso? Porque o crescimento ele é conjunto, não tem ninguém que está crescendo mais ou menos. A criança na toada dela, ela está tendo o crescimento dela, o adolescente também, o adulto também, né? Então eu vejo muito por esse ângulo, sabe? É um momento ímpar para a família se unir e construir valores que, de repente, de nenhuma outra forma ela conseguiria. Engraçado, a senhora falando aí, eu lembrei, né, de um episódio aqui em casa. Eu aprendi desde criança com a minha mãe, ela me pedia desculpa quando ela errava. E aquilo me aproximava dela. Na verdade, muitos pais acham assim, que se eu pedir desculpa, eu estou perdendo o meu posto de pai, né? Eu estou perdendo o meu posto, né, de mãe, né? Eu estou estremecendo a minha autoridade. Pelo contrário, você está dizendo para o seu filho que nós erramos, mas que a gente está aqui reconhecendo o erro. E engraçado que uma vez eu pedi desculpa para minha filha, aliás, eu faço isso sempre, né? Mas teve uma vez que ela falou assim para mim, mamãe, tudo bem, a gente erra, né? Eu erro, você me perdoa, então você erra, eu também te perdoo. E aquilo ficou assim tão profundo no meu coração,
porque gerou nela também uma facilidade, eu percebo, em perdoar as pessoas. Quando alguém pede desculpa, é como se fosse uma borrachinha mágica para ela, ela já para aquela raiva que ela está sentindo. Então, às vezes, a gente, sim, reconhecer que estamos aprendendo e que, às vezes, pai e mãe também erram, mas nós estamos aqui junto e vamos vencer junto, vai trazer essa proximidade que é tão importante com os filhos, né, doutora? Com certeza, ainda mais agora nessa fase, né? É muito importante ter essa humanização das relações, essa empatia. Né, Assim, é interessante, Kézia, porque quando a criança vive isso em casa, ela depois consegue levar isso para as outras relações dela. Ela consegue ter mais empatia pelo coleguinha na escola, ela consegue também fazer esse movimento de pedir desculpa, ela também consegue ter mais tolerância, lidar melhor, né? Então, uma casa que é muito bem estruturada, onde existe muito diálogo, onde existe muito essa questão de apresentar os sentimentos humanos como eles são, e como podemos construir isso da melhor forma possível, com certeza vai ser exteriorizado depois nas outras relações desses filhos, né? E é incrível o que a senhora está falando, porque assim, dentro de casa, o seu filho é o reflexo do que acontece dentro de casa. Infelizmente, a gente tem que concordar com isso, né? A gente não pode tampar o sol com a peneira. Quando você vê uma criança brigando, estressada, com ações fora do comum na escola, ou com os colegas, você pode buscar a raiz que está tendo problema dentro de casa. Isso é fato, e não adianta a gente falar, não acontece, acontece sim. Às vezes é um período que você está passando, né? Às vezes é um problema que você teve lá de saúde. A criança, ela se expressa de outras formas, sim, às vezes agressivamente, às vezes se isolando, mas ela relata, né, doutora? Através do comportamento. Relata, Kézia, e assim, é de cortar o nosso coração, nós que somos profissionais que estamos aí na linha de frente da saúde mental, perceber pais que estão abandonando, por exemplo, seus tratamentos que já faziam segmento de quadros de ansiedade, depressão, de transtorno de humor, e as crianças serem as primeiras afetadas da casa, porque sofrem com aumento de irritabilidade, sofrem com castigos excessivos, sofrem com violência doméstica. Então, a conta depois vem muito alta, porque gera-se traumas e causa-se ali cisões no relacionamento que depois são praticamente irreparáveis, ou se irreparáveis à custa de muita dor. Então, é um recado que eu acho que a gente pode deixar, apesar de que estamos falando sobre adolescentes e crianças, pais, não abandonem seus tratamentos. Se vocês já vinham de um segmento ali com essa parte de tomar medicamentos, de fazer psicoterapia, esse é o último momento que você pode abandonar. Se não é o médico te dando alta, ali da forma correta, obedecendo aos protocolos, ao tempo que você está ingerindo aquela medicação, não faça isso por conta própria, porque seus filhos são os alvos diretos da sua descompensação. E tenham consciência, por favor, tenham consciência, porque não é porque a situação é ruim que a gente pode colaborar para piorar, né? Tá ao nosso alcance, no mínimo, manter ali dentro do que o saudável, dentro do que é possível, né? Bom, a gente recebeu outra pergunta bacana aqui da Mauriane, falando o seguinte, com relação ao excesso eu acho que de internet, né? De computadores, celulares, excesso de virtual, como evitar? De que forma dosar isso, né? Porque evitar, eu acho que fica meio difícil nesse processo, até porque é a forma deles de se comunicar. Só para a senhora ter uma noção, eu estava aqui imaginando como que os nossos filhos iam se comunicar nesse período. A minha filha, ela gosta muito de amigos, né? Ela puxou a mãe, né? Conversa pouco, que é uma beleza. E ela gosta muito de gente, né? Como eu. A personalidade dela é muito comunicativa. Muito. E teve uma época aqui que ela estava super estressada, porque ela estava longe das amigas dela. A vontade que eu tinha era de pegar todas as amiguinhas, trazer aqui para casa, fazer uma festa, mas eu não podia fazer isso. Então, eu comecei a deixar ela brincar com o WhatsApp, vigiado, lógico, que agora você pode pôr até 4 amiguinhas ali. E, pasmem, elas brincaram de pique-esconde pelo WhatsApp. Nossa, meu Deus. Ela pegava o celular, deixava parado e falava assim, fecha os olhos, eu vou contar e eu vou esconder aqui. E aí vocês tentam achar onde eu estou de trás. Olha a criatividade. Então, assim, a criatividade não tem limite. Inclusive, eles lançaram agora um joguinho
chamado PKX2, no qual a criança brinca online com outras crianças. Aí você manda convite para sua amiguinha, ela entra ali, né? Eu não estou fazendo propaganda porque eu não ganho nada com isso, mas eu só quero dizer duas coisas, uma positiva e outra negativa. Positiva porque elas, né, ali se aproximam, brincam, podem conversar online ali, e vestir a roupinha, sair igual, fazer de conta que está no mundo ali físico. E a negativa é que você tem que tomar muito cuidado, porque inclusive na Europa teve um pai que liberou pelo Roblox, né? Apenas uma compra de um acessório lá virtual, ele liberou essa compra e a criança aproveitou e ela gastou $30.000. Inclusive, produção, dá uma olhada aí para a gente colocar em detalhes aqui escrito aonde tem essa informação, porque realmente você tem que tomar cuidado, né? Colocou o cartão de crédito ali, fica gravado e a criança pode entrar. Nossa. E aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, né? Como fiscalizar, como ali a gente está de olho, e sem também tirar, porque nesse momento não dá para tirar tudo, né? Não dá para tirar, gente. Nesse momento a gente vai ter que usar com inteligência, né, esses dispositivos que a gente tem, para a criança continuar treinando essas habilidades sociais dela, como você bem deu o exemplo da sua filha, que já deve ter um perfil de personalidade que tem essa fluência na interação, né? Então, ter essa vigilância, dá trabalho, dá, porque à medida que você coloca o celular na mão dessa criança, você está, sim, abrindo brecha para que aconteçam coisas indesejáveis se você não for estar próximo. Então, naquele momento que você pode estar próximo, deixe a criança sem que isso, de novo, se prolongue para situações familiares que podem estar ali sem celular junto, e monitorando, usando de forma inteligente, com certeza ela pode, através daqueles dispositivos, com certeza aliviar o estresse e a tensão do confinamento, vendo ali o rostinho do colega, de repente jogando, criando atividades, né? Eu achei uma coisa muito interessante agora para esse período também, que são as aulas online de ginástica. A família toda pode fazer junto. Então, legal. É muito, assim, tem muito profissional. As academias que estão fazendo essa aula? Academias estão fazendo aulas online gratuitas, profissionais de educação física fazendo lives gratuitas. Às vezes colocam ali no cenário o pet, o filho, para fazer junto. Então, vamos lançar a mão da nossa criatividade e desse privilégio que é, hoje em dia, estar com as mídias tão acessíveis, né? Nas suas mais variadas formas. Então, dancem juntos, joguem juntos. Quanto mais conexão social, melhor. Quanto menos tendência ao isolamento e atividades solitárias, melhor. Lembrem disso. O PET ajuda nesse momento, porque aumentou o índice, né, de adoção, de compra, né, como queiram aí, sobre os PETs. Cientificamente, doutor, um cachorro, um gato, enfim, um PET que a pessoa definir ali como seu animal de estimação, ele pode aliviar a tensão, ele pode ajudar essa criança a atravessar esse período de isolamento? Muito. Os pets são muito bem-vindos. A gente tem vários estudos na literatura que comprovam o quanto o relacionamento com eles ativa circuitarias cerebrais relacionadas à recompensa, ao afeto. A criança ela vai treinando ali a empatia, né? Então, depois eu até posso deixar alguns posts antigos que eu já fiz sobre isso e estudos mais recentes que falam dos benefícios. Graças a Deus, na contramão do índice aumentado de abandono, está o índice aumentado também de adoção. Então, o PET ele é uma experiência que para a família agrega muito, né? E ensina muito para a criança o valor do afeto, do cuidado, da responsabilidade. Uma coisa, Kézia, que é muito importante a gente falar aqui. Crianças e adolescentes nesse momento, gente, eles têm que sentir que eles têm utilidade na rotina da casa. Então, por exemplo, é delegada para a criança trocar a água do PET, oferecer ração, ter a hora da brincadeira, do petisco. Já são rotinas em que ela se sente útil participante da casa. E também igualmente para o adolescente, né? Na medida que você vai respeitando ali as faixas etárias, você vai delegando funções conforme o nível de complexidade que eles conseguem executar, né? Então, o PET, eu acho que de todos os ângulos que a gente olha a situação nesse momento, ele agrega muito. Por encher a casa, incrementar com brincadeiras, reforçar questões de afeto. E eu sempre vejo até como parte de cura. A gente vê que pacientes acamados, por exemplo, Kézia,
tem uma evolução muito melhor de tratamentos, às vezes, invasivos, que são dolorosos, se eles têm um pet de companhia. Olha. E isso, já tem hospitais até que incluem nas suas rotinas atividades em que os pacientes recebem visitas de pets. Então, é inegável o quanto até a nível cerebral eles repercutem de uma forma muito favorável para nós, né? Deus foi muito generoso quando deixou para nós esses animais domésticos que têm um afeto incrível, Uma né? Estabelecem muita fidelidade conexão. também, né? Isso, que a Uma gente tem até a fidelidade. aprender, né, com eles. É verdade. É verdade. A fidelidade é incrível mesmo. Doutora, falando dos adolescentes, o adolescente que está tendo notas baixas, né? A gente falou muito sobre isso ali no início, mas a gente focou muito na criança. Mas o Uhum. adolescente que está tendo uma repercussão negativa aí nessas aulas online, né? Estão preocupados aí em relação a esse processo. Como proceder, doutora? Quando eu devo procurar uma ajuda psiquiatra, né? Ou falar, doutora, passa um remédio aí porque o negócio está feio aqui em casa. É assim, o que a gente percebe na prática, com o respaldo dos estudos científicos, é que a doença mental mais prevalente em adolescentes é a ansiedade. Então, quando a gente recebe um paciente que está ansioso, a primeira coisa que nós temos que avaliar é o quanto esses sentimentos de ansiedade, esse comportamento ansioso tem influenciado na rotina dele. Então, quem está mais apto a observar isso, e tanto é que é um momento da consulta que a gente tem a sós, são os pais ou os cuidadores. Então, é o momento de procurar ajuda quando? Quando todas as tentativas de conversa, de diálogo, de mudança de rotina, de ajuste ali no sono, na alimentação, na rotina da casa e da escola foram insuficientes. Então, geralmente, a gente coloca no prazo de 4 semanas a persistência de sintomas como tendência ao isolamento, perda ou ganho aumentado de apetite, insônia ou excesso de sono, falas com conteúdo do tipo, mas podia mesmo era tudo acabar, tomara que sei lá, acabe o mundo, tô feliz que tá tendo nuvem de gafanhoto, coisa assim, pensamentos fatalistas, né? De conteúdos de desesperança. Por exemplo, aquele adolescente que era super entrosado na igreja, gostava de acompanhar os cultos online, de repente ele não quer saber disso mais, ele já está até questionando a existência de Deus com tudo isso, está só se alimentando, às vezes, até de fake news. É hora de procurar ajuda, gente. Não tentem pensar que sozinhos vocês vão conseguir resgatar de forma hábil. Então, a gente sempre fala que quanto mais precoce a intervenção, melhor. Percam esse medo de procurar ajuda em saúde mental, crendo que tudo vai ser resolvido com remédio. Vão ter casos que vão passar pelos nossos consultórios que a gente não vai medicar, gente. E porque se for medicado, é porque preencheu o critério para isso. É porque existe a necessidade, ninguém está atrás de uma mesa de consultório para dopar ninguém, para tirar a pessoa do seu estado mental normal. É pelo contrário, a intenção é devolver isso, é te tornar funcional de novo. Então, eu creio, Kézia, que os principais fatores de alerta são esses, sabe? Procurar ajuda quando o manejo ali argumentativo, tudo que se tentou já não conseguiu, e não deixar isso se arrastar muito. 4 semanas é o período máximo para a gente ver que, se não houve melhora, precisa sim procurar ajuda. A gente tem uma pergunta interessante aqui da Ferreira Neide, diz assim, os adolescentes não estão tendo muito o que fazer. A minha filha está muito depressiva. O que fazer, doutora? Qual a dica que você dá para essa mãe aí? Neide, não sei se você acompanhou antes, a gente tinha falado sobre a questão de delegar funções para o adolescente em casa, torná-lo participativo da rotina da casa, resgatar o sentimento de utilidade. Às vezes ele se sentia extremamente útil na rotina de ir para a escola, de ir para as aulas, de ter ali, né, tudo isso em dia. Isso foi mexido com a pandemia. Às vezes ele está mais em casa sem a possibilidade de ter lazer. Então, traga para sua proximidade essa adolescente. Invista em atividades que vocês possam fazer juntas e delegue funções na casa, para que ela sinta-se útil e participe das tomadas de decisão também. Então, vai ao supermercado, tem o dia, tem a rotina, vamos junto, vou te incluir, o que você acha que a gente precisa comprar, eu quero que você faça a lista do que está acabando. E nisso tudo, no sentimento de pertencimento, nessa proximidade maior com você, você vai estar mais apta a perceber alterações
E ela também vai estar mais apta a também criar junto com você atividades que ela gosta e que ela também pode te incluir. Ela vai sentir liberdade para isso, porque ela está percebendo que você também está incluindo ela na sua própria rotina e está ali à disposição dela para qualquer outra coisa. Excelente. Eu quero trazer algumas dicas de mãe, viu, Neide? Aqui em casa, faz bolo com ela. Você nunca fez um bolo? Faz um bolo com ela. Minha Isso, filha, hoje eu vou te cozinha, ensinar. ótimo. Vamos procurar, olha, vamos pro YouTube, vamos procurar uma receita mega diferente. Que tal a gente inventar de fazer uma pizza hoje? Mas você que vai escolher a receita. E aí Isso. vai criando atividades. Por exemplo, vamos hidratar nosso cabelo. Eu descobri que se a gente usar babosa, misturar com creme, a gente vai hidratar. E assim, cada dia... Leituras, uma né, função. Partilhadas. Leituras. Inclusive, pega uma na crônica, lê junto. Isso, você vai ler, eu vou escolher uma crônica, você lê outra, e aí a gente vai contar a história uma para outra do que achou aí daquele livro. A Bíblia, a própria Bíblia mesmo, você pode ler aqui em casa. Eu leio a Bíblia e na hora que eu tô lendo, os meus filhos também têm que ler a parte deles. Só que eu leio 4 capítulos, eles leem um capítulo, né? Então, cada um, uma proporção de acordo com o que dá conta. Agora, a escola da minha filha deu uma dica que eu quero compartilhar aqui com vocês, que eu acho que pode te ajudar. Eles fizeram um pote, né, dos desejos. E ali você, juntamente com a sua filha, escreve várias coisas que vocês podem fazer juntas. E todo dia ela tem direito a escolher 2 pedidos. Olha Então, que legal. ela vai escolher, né, o que ela quer fazer. Eu quero tomar banho de mangueira, né? Eu quero fazer um bolo com você hoje junto, quero assistir um filme. E a criança já vai saber, o adolescente já vai saber. Para a criança, você põe 1. Se você pôr 2, você está enrolado. O adolescente já vai 2, né? Também vai de acordo com o seu tempo. Eu estou brincando. Você vai escolher ali e ela vai gerar, tipo, a expectativa. Amanhã, o que será que a gente vai fazer? Mas o segredo é você olhar o que ela está escrevendo antes. Fazer um filtro antes, né? Criar um filtro antes de abrir esse pote. Eu vi aqui alguém falando sobre adolescente só querer saber de celular. Gente, isso até adulto, né? Não é fácil competir com a quantidade de estímulos de entretenimento que um celular oferece. E então, o que acontece? Você tem que incluir na rotina atividades que tiram o celular de cena. E isso é aos poucos. Isso não é da noite para o dia, isso é um trabalho que você vai ali junto, vendo também com a sua filha o que dá para ela fazer que vai ser prazeroso fora de um celular. Né? E ter conversas abertas sobre o uso excessivo ser prejudicial. Hoje em dia a gente tem até noticiários já correlacionando o abuso do uso do Instagram com aumento dos casos, né, de eclosão de depressão, de transtornos alimentares. Então, comprar livros, às vezes até pelo Amazon, que fala, olha, vem cá, senta aqui comigo, vamos ver o que você acha que é interessante aqui pra gente ler junto. Eu vou comprar um marca-texto bem bonito, a gente vai escrever aqui numa agenda, vai ser o nosso documentário da quarentena. Então, lança a mão da criatividade, gente. Não é fácil mesmo competir com o que está tão fácil, tão acessível e tão rico igual o celular. Mas só de você se propor a organizar esse tempo exposto às mídias, esse tempo exposto a tanto conteúdo digital, você já está, com certeza, com meio caminho andado para melhorar esses vínculos e para treinar esse adolescente a enxergar que, para além das telas, existe vida, existe esportes que ele pode praticar dentro de casa, existe dança que ele pode fazer, existe coisas que ele pode tá ali com a família, construindo novas experiências. É verdade. E eu brinco assim que o primeiro psicólogo, né, é a mãe e o pai, que já vai ali filtrar e saber o que está acontecendo com a criança e aí buscar ajuda do psicólogo realmente formado, encaminhar para o psiquiatra. É você que vai conseguir ver se o seu filho está ali normal ou se ele está com algum comportamento alterado. O pai e a mãe já faz esse filtro, né? Quero aproveitar e mandar um abraço para o Flávio. Flávio tá falando assim, eu quero um queijo fresco e uma goiabada de porá. Flávio, eu também quero. Onde é que você tá arrumando isso? Flávio, o Flávio me cobra uma caixa de coisa de porá desde a formatura, mas eu tô falha mesmo, Flávio. Eu vou providenciar esse queijo, essa goiabada para você, vou colocar também um pé de moleque junto. Pra Kézia também, vou deixar na recepção do meu prédio. Gente. Então tá, vou lançar esse compromisso público aqui agora que eu já tô em maus lençóis já, né, Flávia? É muita promessa e pouco cumprimento.
Ô, delícia! A Patrícia diz o seguinte: eu estou conseguindo administrar o horário das responsabilidades e de brincar no celular. Olha que bacana, muito legal. Olha, que legal. Isso já ajuda muito, né? Belezas do Caminho diz o seguinte: é verdade, todo mundo gosta de fazer alguma coisa fora do celular. Basta descobrir o que o adolescente sente prazer em fazer. Uhum. Existe alguma Pat- coisa, gente, não desistam. Existe sim algo fora do celular. Eu, na minha adolescência, aprendi a fazer ponto cruz e crochê. Sou extremamente grata à tia Elisete que me ensinou, né, Olha Marissa? que Se você mulher estiver assistindo a live bem-dada. aí. Depois me ensinaram a jogar baralho, me ensinaram a fazer coisas com dominó. Eu aprendi a bordar calça jeans, bordava minhas blusas com vidrilho e miçanga, fazia pulseira de mola. Então, gente, incentivem trabalhos manuais, é tão bom. Até hoje, eu descanso demais a minha cabeça fazendo um tapete, passando o bico na toalha. Foi uma coisa que eu levei pro resto da minha vida, funciona como uma terapia. Enquanto eu tô fazendo, eu tô ouvindo um vídeo, uma palestra, e tô fora de rede social, de celular. Foi ótimo para mim. Então, pode ser para vocês também, né? Resgatem aí as atividades que as nossas avós faziam, porque não podem ser abandonadas, não. A gente vai presentear um monte de gente aí com os nossos tapetes, olha Não só. é? É verdade, é Uai. terapêutico. Nosso tempo está Sim. acabando, a gente já está chegando 1 hora de live aqui, mas eu quero te agradecer, doutora, dizer que você faz falta, a gente estava com saudade, né, desse Ah, eu também bate-papo tava, gente. Vocês são que nem informativo. família para mim já. Adoro. Amém. E para finalizar, deixa o conselho então para os pais aí, a gente tem 1 minutinho. Estejam próximos, disponíveis, 100% presentes quando estiverem com os seus filhos. Atentos a mudanças de comportamento, como as que nós mencionamos, tendência a isolamento, alterações de apetite e de sono, falta de motivação, né? Que são muito valorosos para nós, né? Percebermos isso enquanto são precoces. E lancem mão de buscar acesso a conteúdos que vão trazer união para a família, sentimentos de pertencimento, porque hoje, graças a Deus, apesar de ser um momento tão tumultuado, a gente tem acesso a muita informação. Então, a gente pode crescer todos os dias e ressignificar tudo isso, construindo valores que vão ficar para o resto da nossa vida. É verdade, vai ficar marcado, gente. Deus transforma o mal em bênção, né? E eu quero aqui agradecer, doutora Lorraine, pela sua competência, pela sabedoria que Deus tem te dado em tantos lugares e por você compartilhar o seu precioso tempo, né, conosco aqui, que a gente sabe que foram anos de estudos e você quis bondosamente conosco. Que Deus te honre, alargue Obrigada, suas gente. fronteiras, te dê novos Amém. horizontes por onde você passar. Eu Para quero todos agradecer a nós. Mauriane. Obrigada. Amém. Eu quero agradecer a Mauriane. Mauriane, você é um presente de Deus para nós. Conte conosco. Nós estamos juntas aqui para somar para o reino, né? Ao Institutos Curados para Curar. Você que não conhece, vale a pena conhecer. Faz um trabalho incrível. A nossa mega produtora maravilhosa, Lohane, né? Lohane. Que está aí. Lohane. Olha, eu já estou confundindo os nomes tudinho, gente. Quase xará, né, Que está Lohane? sempre aí. É porque a diferença de uma para outra é um R, Não, gente. é a É só dupla um R. sertaneja quase, né? Nós somos duas goianas fazendo jus ao nosso estado, né? Lohane e Loraine. Isso aí. E que Deus abençoe todas vocês. E para os pais aqui, eu quero finalizar como mãe, né? Dizer que a gente erra, dizer que a gente está aprendendo. Eu estou aprendendo todos os dias. Mas o importante é, eu caí hoje, mas eu quero levantar, eu quero ficar de pé. E se amanhã eu cair de novo, eu vou estar de pé e vou estar aprendendo sempre, porque a gente Isso. quer o melhor para os nossos filhos, né? E o seu Perfeito. filho vai guardar não o que você errou, mas o que você reconheceu que errou. Né? Não é fácil, não. Tem dia que a gente quer sair correndo e gritar lá fora e depois voltar para dentro de casa. Mas nós vamos vencer. Em Cristo Jesus, isso vai passar. Lembrando que o deserto não é para a vida toda, inverno não é para a vida toda, e nunca a noite venceu o amanhecer. E não é essa doença que vai vencer a nossa vida, né, doutora? Amém, é isso mesmo. Que Perfeito. Deus esteja com todos nós. Um beijo um beijo Beijo. no seu coração, doutora. E até mais para todos. Um grande abraço. Um Até abraço, mais. Fábio. Obrigada, gente. Obrigada, Até Kézia. mais. Obrigada, Mauriane. Tchau. Tchau, com Deus.